Recentemente, nós tivemos o primeiro turno das eleições gerais no Brasil em 2022. Agora, é interessante que eu faça uma análise juntamente com vocês a respeito dos números oficiais divulgados a respeito do pleito que se deu no último domingo. Vamos começar analisando o cenário a partir de Pernambuco, nosso estado. Nós tivemos para o Senado a eleição da candidata do PSB de Paulo Câmara, Tereza Leitão. Ela alcançou 46,12% dos votos válidos, somando 2.061.276 votos. Ela atingiu 46,12%. E em segundo lugar, ficou o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, Gilson Machado Neto, que teve 29,55% dos votos válidos, de acordo com os números oficiais, totalizando 1.320.555 votos. Tivemos ainda André de Paula, com 12%, 567 mil votos, Carlos Andrade Lima, 258 mil votos, Guilherme Coelho, 187 mil votos, Eugênia, Esteve Jacinto, Deise Medeiros e outros nomes aí, certo? Que não tiveram expressividade. Realmente a disputa para o Senado ficou concentrada entre Tereza Leitão, Gilson Machado e André de Paula. O que temos ainda de interessante na análise total é um dado curioso. Uma candidata do PCO, Roberta Rita, ela teve a sua candidatura anulada sob júdice e ela teve 666 votos. Número curioso, a candidata comunista teve 666 votos. Bom, o que nós vamos analisar agora é uma situação a respeito dos nomes que foram lançados em relação à candidatura ao Senado, o Gilson Machado, e um comparativo com o candidato lançado para o governo de Pernambuco pelo partido do presidente Bolsonaro, Anderson Ferreira. Olha que coisa interessante. Eu até cheguei a comentar a respeito disso com algumas pessoas no meu ciclo. Tivemos para o governo de Pernambuco Anderson Ferreira em terceiro lugar, com 18,15% dos votos válidos. A quantidade dos votos de Anderson foi de 890.220 votos. E o Gilson Machado Neto, ele teve 1.320.555 Aqui uma curiosidade. Dentro desse cenário, após o resultado sair, uma coisa que pôde chamar a minha atenção, e não apenas a minha, mas de muitas pessoas do meio conservador, foi o seguinte, que talvez a estratégia do PL não foi a melhor visando uma disputa eleitoral. Se o Gilson Machado Neto concorre ao governo do estado, não apenas iria para o segundo turno, mas ele seria o primeiro colocado de todos os candidatos, pois a Marília Reis, do Solidariedade, ela teve um percentual de 23,97% contra 29,55% de Gilson Machado. A Marília Reis, ela teve 1.175.651 votos, contra 1.320.555 de Gilson Machado. Ou seja, o Gilson Machado, ele teve muito mais votos do que a candidata do Solidariedade, Marília Reis. Dá uma diferença aí de mais ou menos uns 200, entre 175 mil a 200 mil votos de diferença de vantagem para o candidato Gilson Machado em relação a Marília Reis. Gilson Machado Neto, ele teve uma votação que, se ele concorre ao governo do estado, ele passaria, inclusive, a candidata ao governo Marília Reis. Então, estrategicamente falando, talvez o PL possa ter cometido um erro ao não colocar o nome do Gilson para a disputa ao governo de Pernambuco. Não estou aqui para entrar em um juízo de valor, mas entre o eleitorado dito conservador de direita, houve uma espécie de divisão em relação ao nome do Anderson Ferreira, pelo fato de ele já ter declarado em 2020 apoio à candidata Marília Reis na disputa do segundo turno da Prefeitura do Recife contra o candidato do PSB e vencedor da disputa, João Campos. Esses números nós estamos analisando a partir de uma perspectiva de Pernambuco. Agora, vamos partir para uma análise a respeito do segundo turno para o governo de Pernambuco. Nós tivemos Raquel Lira com 20,58% dos votos, que teve
9.556 votos válidos contra a Marília Reis, que teve 1.175.651. 20 a 23%. A primeira candidata, Marília Reis, estava cotada dentro de algumas pesquisas, inclusive, com mais de 30% dos votos válidos. E os resultados da urna mostraram que as pesquisas estavam erradas. Bom, o que nós temos é o seguinte: a candidata Marília Reis já tem o apoio do PSB, do candidato Danilo Cabral, que teve 885 mil votos, 5 mil votos a menos do que o Anderson Ferreira, e é o candidato que o ex-presidente Lula, o presidiário, vai apoiar para a eleição em Pernambuco. Já foi declarado o apoio oficial à candidatura de Marília Reis. Contra a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que teve 20,58% dos votos. Raquel Lira já recebeu o apoio declarado do candidato Miguel Coelho, que teve 18,4% dos votos, ou seja, 884.941 votos. Dentro dessa conjuntura, o que vale a pena destacar em análise agora é o seguinte: ao meu ver, não cabe à candidata Raquel Lira tomar partido no pleito presidencial. Ela não pode se declarar nem defensora do ex-presidente Lula, nem defensora do atual presidente Bolsonaro. Ela deve ficar calada. Estrategicamente falando, é melhor que ela não declare seu apoio, pois automaticamente os eleitores do presidente Bolsonaro e que apoiaram Anderson Ferreira migrarão, teoricamente, de forma automática, para votarem na candidata Raquel Lira, que foi ex-prefeita de Caruaru, que foi prefeita do município de Caruaru e que, nesse segundo turno, vai concorrer contra a Marília Reis. Tá? Então, assim, estrategicamente, ela não pode se declarar bolsonarista, porque isso será um tiro no pé no Estado dominado pelo PT. E se ela não declarar apoio ao Bolsonaro, isso não vai fazer dela uma mulher de pautas, digamos assim, contra o perfil, contra o ideal conservador. Não, a gente não pode pensar dessa forma. Temos que analisar o cenário a partir das peças que nós temos, das configurações do jogo e dos nomes em disputa. Entre Marília Reis e Raquel Lira, é evidentemente que o eleitorado antipetista, o eleitorado de direita, o eleitorado, inclusive, anti-PSB, vai votar na Raquel Lira. Agora, analisando a disputa presidencial. Olha só que coisa. Analisando a partir de Pernambuco, tá? Lula teve 3.558.322 votos válidos, contabilizados. E Bolsonaro teve 29,91% dos votos válidos, certo? E teve 1.630.938 votos válidos. Os dois estão no segundo turno. A partir de uma realidade, de uma perspectiva de Pernambuco, o que a gente tem hoje é o seguinte: algumas pessoas que ganharam a disputa, seja para a Alep, seja para a Câmara Federal, que são do partido do presidente Bolsonaro, que apoiam as suas bandeiras, as suas pautas, esses nomes vão se mobilizar em favor da campanha do presidente Bolsonaro, para tentar reelegê-lo. Em Pernambuco, em 2018, o presidente Bolsonaro teve no estado, no segundo turno, 33,50% dos votos válidos, o que deu 661 mil votos válidos. Não lembro agora o resto, mas foi mais ou menos 1.661.000. Bolsonaro, no primeiro turno, ele já chegou próximo ao que ele teve no segundo turno de 2018. No primeiro turno ele teve 1.630.000, ou seja, de 30 para 61, 31 mil votos a menos. Mas ele cresceu muito em Pernambuco. Em relação ao primeiro turno, ele teve em Pernambuco 186.235 votos a mais. Ou seja, ele cresceu muito o seu percentual de votos já no primeiro turno. Ele quase alcançou o percentual do segundo. A tendência para esse segundo turno é de que ele consiga aumentar a sua quantidade de votos e assim possa crescer na disputa presidencial no estado de Pernambuco. Apesar de que dificilmente
ele vai conseguir superar a quantidade de votos do Lula, que foi de 3.558.000. A partir de uma perspectiva de Pernambuco, que é um estado que há anos é dominado pela esquerda, se o presidente Bolsonaro tiver 1.800.000, 1.900.000, ele já está em uma vantagem em relação a todo o cenário político do estado. Porque ele, em 2018, ele não conseguiu passar de 33% do eleitorado. Se ele conseguir chegar em 1.800.000, 1.700.000, ele vai aí passar dos 33% para os 35%, 36% do eleitorado. E isso pode fazer uma diferença na contabilidade geral dos votos, certo? Então, nosso cenário político em Pernambuco foi esse. Nós temos os números oficiais, nós temos a questão do Gilson Machado e do Anderson Ferreira, que os dois dividiram, um para o Senado e outro para o governo, dividiram aí os nomes oficiais do partido do presidente Bolsonaro para a disputa. O Gilson teve mais votos do que o Anderson. Talvez o PL devesse colocar o Gilson como candidato e não o Anderson. É uma hipótese, é uma possibilidade. Mas agora o palanque já foi desfeito, todos agora estão imbuídos, empenhados na reeleição do presidente Bolsonaro. Nós tivemos ainda em Pernambuco uma coisa interessante para se observar. Nós tivemos um total de 3,42% de votos nulos, ou seja, 196.270 votos nulos. Votos em branco, 1,57%, o que dá um total de 90.092 votos em votos brancos. E tivemos 1.227.050 faltosos, pessoas que não foram votar no dia 2 de outubro. Essa quantidade de votos de pessoas insatisfeitas com a política nacional, eles poderiam ser distribuídos tanto para Lula quanto para Bolsonaro ou para os outros nomes. Soraya, Simone, Padre Kelmon, enfim, podia ser distribuído. Ciro Gomes, e não foi. Isso mostra uma insatisfação do eleitorado pernambucano em mais ou menos 20% dos seus eleitores. Aproximadamente isso. O que precisa ser feito por parte do presidente Bolsonaro é que os seus eleitores busquem, a partir dos votos brancos e nulos e das abstenções, aumentar o percentual do presidente da República. Como ele fará isso? Não sabemos bem. Mas a minha visão é de que, se ele focar o seu discurso, focar a sua fala em um discurso conservador, em um discurso que reforce o perigo que nós estamos enfrentando em relação ao risco da volta do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele focar o seu discurso mostrando o que ele fez de bom para o Brasil durante a pandemia, aquilo que ele conseguiu fazer em situações completamente adversas, ele pode estimular o eleitor que se absteve a votar nele. Ele pode conseguir êxito se, na minha opinião, ele focar nessas pautas. O conservadorismo, o risco da volta do presidiário Lula e os seus benefícios em relação ao período da pandemia no Brasil. Se ele assim o fizer, ele pode aumentar seu voto, sua quantidade de votos que teve em relação ao primeiro turno. Se as pessoas que votaram branco e nulo ajudarem o presidente Bolsonaro, já teremos aí mais ou menos 280.000 votos a favor dele. Isso pode fazer diferença, sim, no cenário nacional. Diga-se de passagem, muitas pessoas falaram que o Nordeste apoiou Lula e deu a vitória para Lula. Isso não é verdade. Muitas pessoas no Sudeste se abstiveram, 14 milhões de pessoas. E no Nordeste, o Bolsonaro teve um aumento de mais ou menos 20% no seu voto em relação ao primeiro turno de 2018. Então, a perspectiva é de que o Bolsonaro consiga aumentar seus votos. É isso que as pessoas do pensamento cristão, do pensamento conservador querem e desejam. E oram a Deus que aconteça. Então, baseado nisso tudo, o que eu posso falar é o seguinte. O Senado, infelizmente, a Tereza Leitão levou. Talvez se o Gilson Machado não concorresse ao Senado, concorresse ao governo do Estado, provavelmente teríamos aí uma disputa para o segundo turno com a Marília Reis contra o Gilson Machado. Ele, com certeza, aglutinaria votos de Miguel Coelho, poderia aglutinar votos do eleitorado de Raquel Lira, seria
com certeza uma possível vitória para o Gilson Machado. Ele teria muita chance de ganhar se ele fosse candidato ao governo de Pernambuco. Em relação à questão do segundo turno, em relação a Raquel Coelho e em relação a Marília Reis, a Raquel ela precisa ficar calada. Eu não acredito que é bom ela se posicionar, nem para o Lula nem para o Bolsonaro. E ela até já andou declarando que não vai tomar partido nessa disputa presidencial. E isso é um fator positivo para ela, porque ela pode aglutinar muitos votos a partir disso. E nós temos, a partir da possível vitória da Raquel Coelho, aí um ressurgimento do PSDB. Já pensou o PSDB ganhar em Pernambuco contra a candidata que saiu do PT, mas o PT não saiu dela? Seria algo interessante isso acontecer no nosso estado. Teria aí um provável desmonte da máquina petista, PSBista, dentro do estado de Pernambuco. Isso é uma possibilidade. E em relação à eleição a nível presidencial, Bolsonaro, a sua base vai cair em campo, vai atuar pesado para que ele seja reeleito. Nomes como Coronel Feitosa, Clarissa Tessio e outros nomes, tanto a Clarissa como o Júnior, Gilson Machado, várias pessoas que têm uma influência no estado estão apoiando o presidente Bolsonaro. O próprio Miguel Coelho acabou declarando apoio ao presidente Bolsonaro. Essa é a nossa configuração para o segundo turno, tanto para o governo do estado quanto para a presidência da República. E você? O que achou da minha análise? Deixa teu comentário, gostou do vídeo, dá um like. Se quiser se inscrever no canal, também se inscreva. E compartilha também o vídeo se você gostou, certo? Vamos lá, pessoal. Vamos ver o que acontece no segundo turno. Tomara, queira Deus, que o presidente Bolsonaro consiga ganhar essa disputa. Seja ela ganha de forma eleitoral, de fato, ou seja de outra forma, né? A gente sabe que houve muita suspeita em relação à urna. Não vamos aqui entrar nesse mérito, porque a gente sabe as consequências que vêm a respeito disso. Então, essa é a análise que nós fazemos a respeito do primeiro turno, visando o segundo turno das eleições, tanto para o governo de Pernambuco quanto para o governo do Brasil.